Hoje adentraremos em um mundo de grandiosidade e de isolação, ao conhecermos as cidades fantasmas da China que revelam o legado de um sonho ambicioso. Neste vídeo, exploraremos os destinos de algumas dessas cidades espetaculares que surgiram em um frenesi de construção sem precedentes. Mas, hoje, encontram-se completamente abandonadas. Vamos entender as razões por trás desses empreendimentos gigantescos, suas origens, e por que se transformaram em cidades fantasmas. Mas antes, nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal, pois nos ajuda a crescer dentro do YouTube alcançando mais pessoas e nos incentiva a produzirmos cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Comente o que achou do vídeo e se você precisava saber disso. Vamos ao conteúdo do vídeo. As cidades fantasmas da China são testemunhos da visão grandiosa do governo chinês de desenvolver vastas áreas urbanas que começou a tomar forma nas últimas décadas. No início dos anos 2000, cidades como Ordos, na Mongólia Interior, eram concebidas como símbolos de modernidade e prosperidade e se tornaram o ponto focal desse ambicioso e ousado plano. Empresas estatais e construtoras privadas, como a China Vanke e a China State Construction Engineering Corporation, foram encarregadas de erguer essas cidades do zero. O objetivo era criar metrópoles modernas e sustentáveis, oferecendo qualidade de vida e atraindo moradores em um vasto interior. Elas abrigavam arranha-céus reluzentes, enormes praças públicas, e uma infraestrutura de última geração. A cidade de Kangxi, por exemplo, projetada para acomodar 1 milhão de habitantes, abriga arranha-céus reluzentes, enormes praças públicas, e uma infraestrutura de última geração. A cidade de Tianduchen, por sua vez, foi planejada como um refúgio para quem sonhava com uma vida ao estilo parisiense, a ponto de ostentar uma réplica da Torre Eiffel como peça central. Essas cidades foram destinadas a aliviar a superlotação das áreas urbanas tradicionais, promovendo uma distribuição mais equitativa da população e do desenvolvimento. No entanto, o que parecia um plano promissor logo revelou suas fissuras. Essas cidades monumentais sofreram um destino cruel. A falta de planejamento adequado, com créditos fáceis e especulação imobiliária desenfreada resultaram em construções excessivas e custos insustentáveis. À medida que os preços dos imóveis subiam, tornou-se praticamente impossível para as famílias de classe média adquirirem residências nessas cidades, deixando-as desprovidas de moradores. A bolha imobiliária explodiu, e os investidores retiraram seu apoio, resultando em cidades vazias e inacabadas. Hoje, de acordo com o Business Insider, o país asiático chega a ter 65 milhões de casas vazias. Essas cidades fantasmas se tornaram um símbolo de excessos e falhas no planejamento. A falta de infraestrutura básica, como escolas e hospitais, afugentou os públicos-alvo originais, e aqueles que inicialmente compraram casas se viram incapazes de habitá-las. O desemprego crescente e a falta de oportunidades econômicas também contribuíram para o êxodo. Hoje, esses locais impressionantes permanecem como monumentos a um futuro que nunca se concretizou, uma lembrança do sonho perdido que ainda ressoa entre os espaços vazios e as estruturas majestosas. É triste concluir que cidades tão grandiosas estão simplesmente se decompondo por falta de habitantes, em um país com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas. Essas cidades, concebidas como visões de um futuro próspero, se transformaram em um testemunho de excessos. Enquanto as estruturas majestosas permanecem em pé, elas também ecoam as lições aprendidas sobre as ramificações de um plano que não contemplou a realidade das famílias de classe média chinesas e a economia global. Conheça agora algumas dessas cidades fantasmas espalhadas pela China. Comunidade das State Guest Mansions. A comunidade das State Guest Mansions é uma série de casas enormes que foram deixadas para trás nos morros de Shenyang. Com seus interiores cheios de luxo, essas casas foram feitas para a elite da sociedade chinesa iria morar. O empreendimento consiste em mais de 250 vilas, cada uma com seu próprio design único. As vilas são construídas em uma variedade de estilos arquitetônicos, incluindo europeu, chinês e japonês. Começaram a construir essas casas em 2010, mas pararam em 2012, porque a empresa que estava construindo perdeu o apoio do governo. Agora, tirando os passarinhos e outros animais que vivem lá, só turistas frequentam o lugar. Kangxi.
Originalmente, a cidade de Cangaxi foi criada para ser a nova capital de uma parte da China chamada Ordos, no sudoeste da Mongólia Interior. O plano começou em 2004 e muito dinheiro foi gasto no projeto, algo em torno de 160 bilhões de dólares, 808 bilhões de reais na cotação atual. O plano original era que essa cidade fosse para 1 milhão de pessoas, mas agora só tem mais ou menos 153 mil pessoas vivendo por lá. A cidade está localizada em uma área remota e árida, e o custo de vida é alto. Além disso, a economia da Mongólia Interior é instável, o que desencorajou os investidores. Hoje, o local é conhecido como uma cidade fantasma. Tamistown. Com inspiração em Londres, essa cidade, localizada no distrito de Songjiang, tem o seu próprio rio Tamisa, uma igreja estilo gótico, cabines de telefone vermelhas e até monumentos de personagens próprios da cultura britânica, como Harry Potter e James Bond. Concluída em 2006, a cidade tem apenas 1 km² e foi construída para acomodar até 10 mil pessoas, custando 800 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões de reais na cotação atual. Por conta da popularidade, Tamistown também se tornou um local popular para casamentos e eventos especiais. Devido aos preços elevados das casas, poucas pessoas escolheram morar lá, fazendo com que Tamistown também se tornasse uma das cidades abandonadas mais populares da China. Tianduchen. Localizado na cidade de Hangzhou, Tianduchen é uma cópia de Paris. Tem até uma torre Eiffel igualzinha à original, com 108 metros de altura. Uma avenida da cidade lembra a Champs-Élysées, sem contar os prédios no estilo do 8º arrondissement parisiense e um parque parecido com o Jardim de Luxemburgo. Os chineses planejaram que 10 mil pessoas morariam lá, mas só conseguiram atrair 2 mil moradores. Resultado, o lugar virou uma cidade fantasma. Shengon. Com cerca de 100 mil apartamentos vazios, Shengon chegou a ser conhecida como uma das maiores cidades fantasmas da Ásia em meados de 2012. A cidade faz parte de 7 distritos de Kunming e foi construída inicialmente para abrigar centros educacionais. Apesar de ser considerada uma cidade fantasma, nos últimos anos mais gente tem começado a morar lá, especialmente depois da construção da linha de metrô que liga o distrito ao centro de Kunming. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo de curiosidades históricas. Escreva nos comentários o que achou do tema e se você precisava saber disso. Compartilhe esse vídeo com os amigos e assista a outros vídeos do canal. Até a próxima!